João 3,18. Aproveitar este tempo também para dar as boas-vindas a quem agora nos segue através da internet. Talvez estiverem um pouco à espera, mas de facto nós temos tido aqui um bom tempo na presença de Deus, louvando e adorando a Deus, e agora queremos juntos meditar um pouco na palavra de Deus e convido-os a fazer juntos. 1 de João, capítulo 3, verso 18. E nós temos vindo nesta caminhada à sexta-feira com este tema: juntos somos melhores, não é? Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Diga ao irmão ao lado: olha, graças a Deus precisas de mim. Mas olha que também é verdade que eu preciso de ti. Falámos juntos para amarmos a família, e nós somos a família, ou parte dessa família. Vocês podem vir cá para a frente, para lá, pessoal. Só o Pedro é que pode ficar aí atrás. Falámos também a semana passada, creio eu, juntos para alcançar outros. E eu creio que estamos a viver um tempo, não sou contra nem a folhetos, pelo contrário, nem a internet, nem a Facebook, nem nada disso. Mas acredito que neste processo de alcançarmos outros, começamos a falar sobre a importância de nós termos amizades. A importância de nós como igreja não nos isolarmos, não nos colocarmos à parte da sociedade, pelo contrário. E vimos o exemplo disso em Jesus Cristo. Jesus era tão amado pelas pessoas, também era odiado por outros, mas ele não se pôs à parte da sociedade. Ele se envolveu na sociedade. Ele ia a casamentos. Lá, João fala daquelas bodas, não é? Quando era convidado a jantar, ele se dava com as pessoas. As ditas até pessoas pecadoras ou não bem vistas pela sociedade, ele conversava com elas. Ele fazia questão de estar na presença delas. Ou seja, Jesus nunca se incomodou de estar com pessoas, de se dar a pessoas. E nessa construção de amizades, falámos na semana passada sobre aceitação e criar essa cultura de aceitação, sabendo que aceitar é uma coisa, aprovar é outra, mas aceitar é respeitar e amar a pessoa tal e qual como ela é. No final eu disse também mais duas coisas muito simples. Construção de amizades requer frequência, não é? O relacionamento não pode ser: eu vejo-te hoje e daqui a 10 anos nós vimos outra vez. Não é? Não. Ser algo frequente e algo também autêntico. O nosso amor não seja fingido. E aqui diz: olha, não amemos de palavra. Na Bíblia para todos, este 1 de João 3, 18 diz: meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade. Irmãos, as pessoas ficam a saber que as amamos quando demonstramos o nosso amor. Antes de passarmos juntos para outro ponto, eu gostaria de hoje continuar o ponto da semana passada. Juntos para alcançar outros. E recordar isso, que as pessoas ficam a saber que as amamos quando demonstramos o nosso amor de maneira prática, como diz aqui em 1 de João. Jesus parava quando as pessoas necessitavam de ajuda. Isso é demonstrar amor de uma maneira prática. Jesus parava para conversar com as pessoas. Jesus deixava interromper a sua caminhada, o seu caminho, o seu propósito, o seu alvo. E ele
olhava para essas interrupções na sua vida como oportunidades divinas para demonstrar o amor de Deus aos que estavam em necessidade. A atitude de Jesus é primeiro mostre, depois fale. E onde eu quero chegar é que não estejamos tão ocupados em salvar o mundo que ignoremos as pessoas à nossa volta. Como igreja, às vezes podemos estar tão ocupados em salvar o mundo, em olhar para coisas tão grandes e, pastor, nós temos que fazer uma campanha e temos que ajudar, não sei o quê, e estamos tão focados em salvar o mundo que às vezes ignoramos a pessoa que está ao nosso lado. Que às vezes ignoramos o necessitado que está ao nosso lado. Que às vezes ignoramos até os nossos vizinhos, porque estamos tão ocupados em salvar o mundo. E assim que, como eu falei numa cultura de aceitação, eu gostaria de falar numa cultura de serviço. E temos aqui uma passagem que eu gostaria de ler, que Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu estou muito interessado no porquê das coisas. Eu estou muito interessado no propósito das coisas. Não nas coisas em si, mas no porquê, na atitude correta. E quando eu falo numa cultura de serviço, sinceramente, eu não estou preocupado nem focado em que, irmãos, nós temos que arranjar um projeto para ajudar os pobres desta cidade. Nós temos que fazer isto, nós temos que fazer aquilo. O nós temos que fazer isto ou aquilo, isso vem depois. Se calhar vai acontecer naturalmente. Porque, de facto, o meu desejo não é o nós temos que fazer, mas é procurar o coração de Deus, o coração de Jesus, e criar esse coração em nós, começando em nós mesmos. Não como um grupo organizado para... Porque às vezes pode-se querer fazer isso tudo, porque uma igreja deve fazer isso. Fica bem fazermos isso. Dizer às pessoas lá fora que não são crentes que a nossa igreja também alimenta os pobres, faz isto, faz aquilo, fica bem. Mas sinceramente eu não estou preocupado com o que fica bem, mas com aquilo que agrada ao coração de Deus, e começar, em primeiro lugar, em mim e em cada um de nós. Lucas 10. Há um homem que estava preocupado em herdar a vida eterna. E chega ao pé de Jesus e disse: Mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E sabes o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. E ama também o teu próximo. E ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Uma pergunta simples. Já que temos que amar o próximo, quem é o meu próximo? E Jesus contou-lhe uma história, uma parábola. A partir do versículo 25. Ou a partir do versículo 30. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e viu, e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho.
Então, pondo na sua cavalgadura, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Irmãos, nós não vamos usar esta parábola para apontar dedos a ninguém, porque é fácil de o fazer. É fácil de criticar o sacerdote, o levita, este, aquele, aquele outro, e usar a Bíblia para nos criticarmos uns aos outros. Não é o propósito. Jesus aqui apenas quis responder a um homem que lhe fez: quem é o meu próximo? Fez essa pergunta muito simples. E ele conta a história, e depois da história, no final, ele pergunta ao homem: quem foi o teu próximo? Ou o próximo deste homem? E ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Esta foi a resposta. Quem é o nosso próximo? Uma das coisas que nós podemos ver aqui é que uma coisa é estar perto, outra coisa bem diferente é ser próximo. Nem todas as pessoas que nós estamos perto somos próximos. Nós podemos estar perto de alguém, no entanto, não ser próximo de essa mesma pessoa. O sacerdote passou perto. O levita passou perto. Não é? Viram o homem caído, porque tinha sido assaltado, tinha sido maltratado, tinha levado tareia. Passaram perto, mas não se tornaram próximos daquele homem. Mas passaram perto. Digo ao irmão ao lado, mas não se tornaram próximos. Eles viram a necessidade desse alguém, mas não se tornaram próximos desse alguém. Quer dizer o quê? Que nós não somos próximos de todas as pessoas. Só és próximo daquelas pessoas que te fizeres próximo. Ser próximo é uma qualidade de relacionamento, ou seja, não é porque a pessoa está do teu lado, de facto, que se nós tornamos próximos. Então o que é que eu entendo? Que devemos amar o próximo, sim, mas que nem todas as pessoas são o nosso próximo. Existem muitas pessoas perto, mas às vezes não damos conta que eles não são o nosso próximo. E o desafio de Jesus é apenas um e só. Olha, quando vis alguém perto, dá um passo e torna-te próximo dessa pessoa. No sentido, transforma esse perto num relacionamento de proximidade e de amor. Amar é servir. Este último homem amou aquele homem que estava caído à beira do caminho. Como? Servindo. Não é aquele amor de um beijinho, um abraço, eu gosto muito de estar ao pé de ti, etc. Temos muitas coisas em comum. Até podiam não ter nada em comum. Porque gostar é uma coisa, amar é outra. Mas isso é outra história. Podiam até nem ter nada em comum. Mas ele se fez próximo. Amando. Amando como? Servindo. Amar é, por exemplo, dar água a quem tem sede, dar um pão a quem tem fome. Então ser próximo é uma qualidade de relacionamento. E a minha exortação nesta noite é muito simples.
e eu não vou demorar muito tempo, é quem é que está perto que nós ainda não nos tornamos próximos. Quem são das pessoas do nosso relacionamento que nós até se calhar oramos por eles para virem à casa de Deus, mas não temos qualquer relacionamento com essa pessoa? Mas não demos qualquer passo de proximidade e transformar essa proximidade num relacionamento em que eles possam ver o amor de Deus em ti e em mim. Porque senão o que é que parece? Que querem-me convencer porque querem-me que eu vá para a religião deles. Não, pastor, mas a gente sabe que Deus os ama. Sim, mas eles ainda não sabem isso. Mas eles podem saber que Deus os ama quando tu os amas. E eles vão saber que tu os amas e que eu os amo, não porque eu digo que os amo, mas demonstramos esse amor de uma forma prática. Uma forma que é perceptível. Responsável por um problema é quem o vê. Esta mentalidade, pastor, eu vi assim não sei quem, a igreja devia de fazer. A igreja somos nós. Se tu viste, torna-te próximo e faz alguma coisa. Porque o mais fácil é dizer ao pastor para programar alguma coisa para se fazer. Eu não estou a falar, dizer assim, nós não devemos fazer isso. O que eu estou a tentar dizer é, primeiro, criar essa cultura em nós. Porque depois o que fizermos de uma forma organizada vai ser o que já fazemos individualmente. Mas depois acabamos por dizer assim, se calhar se tivéssemos pedimos ajuda aqui, ali, lá, acabamos, porque, olha, eu não consigo sozinho, peço ajuda para fazer isto, mas há alguma coisa que eu já faço. Porque responsável é quem vê. Alguém vê, pastor, olha que esta coluna, se continuar assim, cai. Mas ele vai embora. No domingo a seguir, caiu mesmo. Eu não disse. Quem é que foi o culpado? Quem a montou? Ou quem viu que disse que ia cair e não fez nada? Às vezes nós temos muito essa mentalidade. Porque estamos preocupados a imagem. O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão pensar? Ou então estamos preocupados em mudar o mundo. Eu não posso alimentar o mundo, mas se calhar posso dar uma carcaça a uma pessoa. Aqui a questão não é se tornar próximo do mundo inteiro, de salvar o mundo inteiro. Mas se calhar tens uma vizinha que foi abandonada pelo marido, é uma jovem que trabalha, está a ver-se aflita para criar o filho e conseguir trabalhar, e tu podes se calhar dizer assim, tornaste um pouco mais próximo, dizer assim, olha, uma vez por semana, uma tarde, eu tomo conta do teu filho. Ele vai dizer assim, esta alma deve ser do outro mundo. Quanto é que tu cobras? Não quero te ajudar. Mas ele nem é crente. Qual é o problema? Jesus disse assim, aos crentes, isso tem a ver com... Eu não estou preocupado que os outros vejam, mas se calhar que o meu filho veja. E assim, é assim que devemos viver. Transmitir esse princípio. Nós não podemos, como igreja, se tornar críticos da sociedade, amaldiçoar a sociedade, este mundo está perdido, está tudo mal, e não mexemos uma palha sequer para ajudar nada nem ninguém na sociedade. Graças a Deus nem todos são assim. Um dia desse ouvi alguém que vai e é voluntário no hospital e ajuda, e eu sei que irmãos fazem isso, glória a Deus. Porque estar perto é uma coisa, tornarmos-nos próximos é outra coisa. Mas o mundo vai ver a diferença em nós. Nós queremos resultados rápidos. Mas o que estamos a falar é de um estilo de vida. Os anos vão passando, aquela gente é diferente.
coincidência ele vai perceber que até o fulano tal, olha, tu também és da igreja. Pô, pá, não é que se... Eu bem parecia que tinha qualquer coisa, mas não percebo. Não estamos preocupados em demonstrar o centro cristão vida abundante, mas o amor de Deus que está em cada um de nós. Às vezes o que é que a igreja faz? A igreja nós criticamos, dizemos mal. Agora, isto é fácil, não é difícil, sabe porquê? Porque para nos fazermos próximos, vamos deixar que as pessoas interfiram na nossa agenda. Vamos deixar que algumas coisas mudem. Não, mas eu estava tão ocupado naquele projeto. Sim, mas ele está caído. Não, mas eu estou preocupado em salvar o mundo. Mas ele está caído. Estamos tão preocupados em... Eu não sou contra os meninos em África, mas há gente ao nosso lado. Eu não vivo em África, eu vivo na Figueira. Eu tenho que andar com os olhos abertos. É aqui. Olhar para o meu lado, à minha volta. Quem é que está perto, que eu posso me tornar próximo? Porque isso é uma decisão minha. Eu não estou a dizer que não devemos orar por aqui, por lá, mas às vezes estamos tão obcecados nas coisas tão grandes e esquecemos que as coisas, se calhar, grandes começaram pequeninas, mas de facto com grandes corações. Essas coisas grandes, ninguém as começou pequeninas a pensar em se tornar grande, mas a pensar em se tornar úteis. Claro que eu não vou mudar o mundo, mas posso mudar o mundo desta pessoa, vou tentar fazê-lo. Se eu posso dar. Servir não é apenas quando venho à casa de Deus e canto e toco e prego e faço isso aqui. Nós servimos em todo o tempo, em qualquer lugar. Porque Jesus habita em nós. Criar essa cultura em cada um de nós. É difícil porque a gente vai colocar os outros à nossa frente. Ser próximo é desenvolver um relacionamento de amor e de serviço. E este é o Espírito. E eu não vou falar muito mais. Porque era só isto que eu queria dizer. Este é o Espírito. E a pergunta que Deus nos faz hoje é: quem é que está perto de ti, carregando um peso que tu estás a ver e estás a desenvolver uma postura? Isto não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. Porque às vezes nós vemos. E o desafio de Deus é: dá um passo e torna-te próximo. Agora deixa-me dizer isto: torna-te próximo de uma pessoa de cada vez. Porque aqui a questão não é fazemos tudo e mais alguma coisa e não fazemos mais é nada. Porque o exemplo que eu dei há bocado foi apenas um exemplo. A pessoa diz: oh pastor, mas eu não posso dar horas a ser. Claro, não podes, não vais te desempregar para isso. Mas isso não é a questão. A questão é, se calhar, fazer a uma pessoa. Se calhar essa pessoa precisa de alguém que o ouça e ninguém ouve. Porque vivemos num mundo que ninguém ouve ninguém. Todos querem falar, todos têm opinião, todos opinam, mas ninguém ouve. As pessoas às vezes só têm necessidade de ser ouvidas, mas não há gente que ouça. Um dia estava a ouvir alguém e fiquei assim calado a ouvir. Olhar-se, pávido e sereno. A pessoa falou e a gente nem interrompe, deixa lá falar. Quando a pessoa acabou: pastor, já me sinto, não, obrigado pelo seu conselho. Não abri a boca. Não é brincar, a pessoa só precisava de alguém que ouvisse. E que ouvisse sem recriminar, sem criticar, sem apontar o dedo. Se calhar alguém só precisa que beba um café com ele. Não sei. Sempre lá em Caldas é onde tem universidades, há jovens que às vezes moram, outros daqui vão para outros lados, não é? Vem lá uma moça, por exemplo, que vinha de Braga e não ia todos os fins de semana a casa, ao domingo, o pessoal que acabava o culto de manhã, vai tudo almoçar com a família, e ela ficava sozinha e não custa nada. Vens comer connosco. Próximo daquela jovem.
São coisas tão simples que mudam corações e vidas. Às vezes essas coisas tão simples se tornam uma dimensão tal que depois, quando outros veem, querem imitar a dimensão, mas esqueceram-se do coração. Então, não estamos minimamente preocupados em querer, vocês podem vir, em querer mostrar ao mundo isto, aquilo ou aquilo outro. Mas a minha pergunta é: quem é que está perto que nós podemos nos tornar próximos? Eu vou dizer o que eu não quero, ou o que eu não gostaria, que como igreja, enquanto instituição, estivéssemos tão ocupados nos projetos para aqui, projetos para aqui, projetos para acolá, que nem tivesses tempo de olhar para o lado. Quem é que está a entender? Jesus ia de uma cidade para a outra para ir pregar o Evangelho e tal. Alguém se interrompia e ele ficava ali. Ele não ficava, não posso, não tenho pressa, a minha vida não é isto, a minha vida não é, não, eu tenho muita coisa a fazer. Foi isso que tornou Jesus tão diferente dos fariseus. Não. Porque até é moda a gente hoje, até é fim dizer que não temos tempo para nada. A gente tem tempo para aquilo que achar que é prioridade. E quando essa pessoa aparecia e tinha uma necessidade, para Jesus era uma prioridade. Ponto. Interferiu na agenda. Interferiu. Mas ele olhava para isso como oportunidades para demonstrar o amor de Deus para aquelas pessoas. Por isso é que aquelas pessoas, quando saíam de perto de Jesus, iam falar com o vizinho, com este. Eu conheci um homem que é diferente dos outros todos. Claro que é diferente, pastor. Ele curava, fazia. Não, nisto vos conhecereis, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar é muito mais do que beijinhos e abraços. Não quer dizer que não se possamos o fazer. Mas amar é dar um passo em direção àqueles que por vezes estão perto e fazê-los próximos. É como tomá-los para mim. Foi o que é que este homem fez? Bom samaritano. Deu um passo e tomou o homem para ele. Ele era viajante. Eu teve que ficar ali mais um dia. Ainda gastou dinheiro com aquele homem. É, não é? Mas ele tomou para si. Ele amou aquele homem, servindo, dando o que ele necessitava naquela hora. Se eles vêm a esta igreja ou não vêm, não se preocupe. Deus vai tratar de fazer tudo o resto. Mas essa é a minha parte. Não por interesse, para um dia os convencer a vir aqui. Agora, vejamos que é bem diferente. Quando nós aceitamos as pessoas, quando nós somos autênticos e os amamos, e eles já viram esse amor na nossa vida para com eles, ao longo dos anos, se calhar se abris a boca para dizeres alguma coisa, eles vão parar para te ouvir. Porque já ganhaste o respeito deles por causa da tua atitude e da minha atitude. Amém? Não vamos olhar para a nossa sociedade criticando. Não vamos fazer o que os fariseus faziam. Cambada de pecadores, não são como eu. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu vou ao culto à sexta e ao domingo. Eu sou assim. Não, Jesus esteve com eles. Agora, claro que isso não é resultados instantâneos. Mas esse é o problema da nossa sociedade. Vivemos na época dos enlatados, dos hambúrgueres, queremos tudo instantâneo. Mas digam-me lá se as irmãs sabem cozinhar como deve ser. Uma boa comida, não é? Enlumbrando e com tempo, é ou não é? Ou alguma coisa substitui lá o micro-ondas, em 5 minutos já está.
Eu como uma chanfana, aquilo está quase 2 dias antes a fazer. Eu não é? Não há comidas que demoram montes de tempo. São boas ou não são? Até já tenho fome. Claro que são. Às vezes queremos mudar o mundo apenas a orar na igreja. Senhor, faz isto! Senhor, faz aquilo! E Deus olha cá para baixo e diz, mas ouve lá, eu já fui aí fazer o que tinha que fazer. Agora, vocês estão aqui, nós estamos cá para fazer alguma coisa. Certo? Mas digamos assim, não é muito mais confortável estar na igreja ou em casa e orar por eles? Digam lá. É ou não é? Mais confortável e menos dispendioso. O pastor está a dizer que não devemos orar. Não, estou a dizer que cada coisa no seu lugar. Certo? O que não podemos dizer às pessoas é que se vivemos num prédio durante 30 anos, quase mal falamos às pessoas, e no dia que há um evento na nossa igreja, dizer assim, olha, quer dizer, a minha igreja, Deus te ama. Eu conheço há 30 anos, eu quase nem os bons dias dá. Claro que vocês não fazem isso. Não se ria, homem. Está-me a desconcentrar, estou a brincar consigo. Vamos ficar de pé. Vocês lá em casa, quero-vos encorajar também a, genuinamente, nós provavelmente conheces alguém que até possa estar perto e desenvolvemos esta postura do não tenho nada a ver com isso. Mas o desafio de Jesus é dar um passo em direção a essa pessoa, trazendo até ti, faz-te próximo dela. E às vezes pensa nas coisas mais simples deste mundo. Às vezes ficamos enganados. Quem é que nos enganou? Precisamos de muito dinheiro. Quem é que nos enganou? Que não vale a pena dar uma carcaça porque isso não mata a fome ao mundo inteiro. Mas quem é que nos enganou a olhar para o mundo inteiro e a esquecer às vezes uma pessoa? Então eu diria assim, esqueça o mundo, entre aspas. Tens um amigo na escola que precisa da tua ajuda, ajuda. No trabalho, em qualquer lugar. Precisa que tu o ouças. Precisa desabafar porque, sei lá, aconteceu qualquer coisa e ele está desesperado todo. Ou vai beber um café com ele. Simplesmente isso. Vai marcar a diferença na vida dessa pessoa. Vamos orar a Deus. Te dou graças, Senhor, por este tempo. E Deus, eu te peço, ajuda-me a ser assim. Vivemos num mundo tão egoísta, tão a correr, tão focado nas nossas agendas e nas nossas responsabilidades e nos nossos trabalhos, que às vezes nem conseguimos ver aquilo que está à nossa volta. Dá-me olhos para ver. Quando ando nesta cidade da Figueira, ajuda-me a ver. Não me tornes cego, Senhor. E, Senhor, que haja este espírito, esta cultura de serviço em nós. Que a nossa preocupação seja apenas e só o próximo. Se amanhã tiver que se desenvolver algum projeto, em alguma área, isso que seja apenas o resultado daquilo que nós já somos e já fazemos. Em nome de Jesus. Não queremos viver obcecados com o que os outros possam pensar de nós. Eu, como pastor, não quero viver obcecado com a imagem da igreja. Retira o egoísmo de mim, Senhor. Retira o egoísmo de mim, Senhor. Retira-me esse egoísmo.
ajuda-me a olhar como Jesus vê, a ver como Jesus vê, a discernir os tais encontros que são de Deus e as oportunidades, não como alguma coisa para me chatear ou para me roubar tempo, mas uma oportunidade para demonstrar o amor de Deus, em nome de Jesus. Depois do que ouviste, faz a tua oração e depois terminamos com um canto.